meu pequeno gafanhoto do sertão de Miriti. Como que você está? Tudo bem? Eu estou maravilhosamente, sensacionalmente, lucaticamente bem. Como sempre, perfeição em forma de ser humano. Pessoal, vamos aí, nós já que estamos falando das identidades, das questões étnico-religiosas, do que vem acontecendo e dessas questões e tudo mais, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Ó, estão escutando o batidão? Nervoso? Gravando essa aula sexta-feira às 10h40 da noite, tá? Bairrão nervoso aqui e sucesso total. Então vai ter música, vai ter cachorro, vai ter gente, vai ter de tudo. Não se preocupem não, tá? O importante é que nós vamos ter a nossa aulinha sobre identidade étnico-religiosa, que é o mais importante. Hoje nós vamos falar sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu não sei se vocês sabem, mas essas são três grandes, importantes religiões existentes em todo o planeta Terra. Tá? Essas religiões elas movimentam aí em torno de mais de 4 bilhões de adeptos, né? Diretamente ou indiretamente. O que é o diretamente e indiretamente? É a mesma coisa que falar que eu sou um católico praticante, um católico não praticante, né? Ou um protestante praticante ou não praticante. Né? Nós vamos ver as vertentes existentes dentro dessa religião e tudo mais. Por isso, meu pequeno gafanhoto, meu Deus, deixa eu ver aqui. Eu quero que você vá lá na página de 147, lá no teu livro, bonitinho, perfeito, abra lá, por gentileza, para nós, nessa página sensacional. Então, pessoal, nós vamos ver aí, não sei se vocês perceberam ou não, mas teve uma pausa, um momento de mistério, tive que mexer aqui no cronômetro, porque eu tinha esquecido, então vim ligar o cronômetro aqui para não me atrapalhar na gravação aqui, para ficar filé do boi. Então vamos lá, capítulo de número 8, página 147, tá? E o exercício vai ser da página 150, exercício de número 3, mas vai estar lá especificado, vou especificar no AVA para vocês. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou cada vez mais bonito, né? Não sei se vocês estão vendo isso, mas eu estou percebendo. Mas vamos lá. Meu Deus. Vamos começar aqui a falar do que é importante. Vou ficar pequeno, aqui perdido no meio, né? Para a gente falar sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então vamos entender que são três grandes e importantes religiões existentes em todo o planeta Terra, existentes no planeta Terra, né? Elas são religiões que influenciam e ainda podem influenciar o modo de vida, de agir e de viver das pessoas, né? Eu preciso me confessar uma vez ao ano, senão eu vou para o inferno. Uma prática do cristianismo voltado mais ao catolicismo. Tem o judaísmo, tem especificamente o islamismo também, mas nós vamos ver detalhadamente depois cada uma delas. Mas vamos começar primeiro pelo judaísmo. Vamos entender, aqui nessa aula eu não estou vindo ensinar religião, eu não estou dando aula de ensinar religião e de mostrar que você tem que ser adepto de uma das religiões. Jamais, nunca, não pensem nisso não. Nós estamos vendo a influência dessas religiões na formação de grandes sociedades contemporâneas. Beleza, meu pequeno gafanhoto? Então tá bom. Então dentro do judaísmo, que está aqui ao lado, tá aqui. Ó, o judaísmo que está aqui, vocês vão observar que é uma das mais antigas dela. Ou seja, ela já é datada de 1800 anos antes de Cristo. Ou seja, muito antes do nosso Messias, o Filho do Deus vivo, vir para a Terra, né, essa religião já era praticada. Algumas pessoas fizeram uma pesquisa lá sobre o terrorismo lá atrás e colocaram justamente a questão dos judeus como, né, os primeiros que sofreram ataques terroristas e tudo mais. Então esses são exemplos, né, que nós estamos falando do surgimento dos primórdios dessa religião. Então uma das mais antigas, cerca de 1800 anos, né, é muita seta, meu Deus do céu. Ela foi fundada com o patriarca Abraão, né, um patriarca e um senhor já que recebeu as instruções para fundar, deu os seus ensinamentos para fundar essa religião, a prática dessa religião. Eu só quero fazer um adendo aqui, eu quero que vocês lembrem. Jesus Cristo era judeu, tá? Jesus Cristo era judeu. Depois eu tenho aqui,
ela estrutura-se na lei dada por Moisés. Ou seja, eu tenho a lei de Moisés, o patriarca Abraão falou o seguinte, ó, tem um carinha lá, tal do Moisés, que deu as leis para nós. Nós vamos ter que pegar essas leis a partir de agora e nós vamos ter que obedecer. Se eu obedecer essas leis, eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna, eu vivo melhor, eu cresço melhor. Sabe quando você apronta alguma coisa que a mãe fala assim, ah, tá pecando, é pecado, a avó gosta de falar bastante, né? O anjinho chora. É justamente para tentar falar que você tem que ser um ser humano um pouco melhor. Ou seja, a tua avó está falando que você é um péssimo ser humano. Né? Essa é a interpretação da tua avó. Então, o judaísmo vem justamente para começar a se estruturar nisso, e ele está localizado, os seus primórdios, na região que nós conhecemos hoje como a Palestina. Quer ver? Deixa eu marcar aqui no mapa para você, meu pequeno gafanhoto, para você entender o que eu estou falando. Aqui. Ó, aqui eu tenho que nós chamamos de Palestina. Hoje nós conhecemos como Estado de Israel, né? Nós conhecemos como, aqui eu tenho o Egito, aqui é o Egito, aqui eu tenho Líbano, Jordânia, toda essa região. Então era toda a região da Palestina. Eu quero que fique uma coisa bem clara. Observem e prestem bem atenção agora. Região da Palestina, em torno de 1800 anos antes de Cristo, ou seja, em torno de 3.800 anos atrás, a Palestina era um território judeu. Se você for acabar essa aula e você for pesquisar agora, você vai ver que a Palestina é um estado muçulmano, árabe. Você vai ver aí que vão ser os primórdios dos conflitos existentes entre essas religiões. Vai se dar justamente aqui, ó, nessa região, para vocês irem entendendo a origem desses conflitos. E outra especificidade do judaísmo é que eles têm um livro sagrado que nós chamamos de Torá. Tá? O judaísmo, o Torá, que é o livro sagrado deles e tudo, um exemplo do judaísmo é que eles usam um chapeuzinho aqui em riba, ó, tá? Que é o quepá. Por exemplo, famosos são judeus. Né? Muitos famosos são judeus. Silvio Santos, olê, olê, olá. Silvio Santos, vem aí. Tá? Luciano Huck também é judeu. O ser judeu, tá? Você se torna adepto de uma religião onde traz princípios lá de antes de Cristo, ou seja, de mais de 2.000 anos. Ou seja, nós estamos falando de uma religião extremamente conservadora. Então, a partir desse conservadorismo que nós já vimos, né, e vamos vendo no judaísmo, pessoal, nós agora entramos em uma outra religião. Meu Deus. Nós entramos em uma outra religião aqui, que é o cristianismo, tá? O cristianismo vem dos adeptos de Jesus Cristo, tá? Então, não é uma religião que foi fundada, não é uma religião que é fundada por Jesus Cristo. Longe disso, tá? Seguidores de Jesus Cristo pegaram os princípios e os seus ensinamentos e fizeram o quê? Criaram uma religião, tá? O chamado cristianismo, um processo de seguimento de ensinamentos, como eu gosto de dizer. Tá? Então vamos pegar os ensinamentos que Cristo, o Filho de Deus vivo, passou para nós, e nós vamos seguir. Então o cristianismo, ele é uma reinterpretação do judaísmo, tá? O que seria essa reinterpretação do judaísmo? Vamos pegar esse conservadorismo dos judeus, vamos trazer para nós também, mas fazendo algumas modificações. Um outro exemplo é que no cristianismo eu tenho o Jesus de Nazaré. Jesus, Maria e José, né? O Messias, o Filho do Deus vivo, o enviado para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados, fazer com que nós possamos ir para o céu tranquilos. Tá? Então, olhem o pensamento disso tudo. E, dentro do cristianismo, os seguidores já se viam distantes do próprio judaísmo, ou seja, já começam a seguir caminhos e vertentes diferentes. Né? O que até então eu tenho um conservadorismo, aqui ó, eu tenho uma outra espécie de conservadorismo, mas mostrando principalmente o quê? Que eu tenho ensinamentos diferentes, eu tenho concepções de sociedade, de mundo diferentes. E o cristianismo ele se ramifica, tá? Em catolicismo, em mitocôndrias, tá? Os protestantes, o luteranismo é um exemplo do cristianismo ramificado.
Quem participa do cristianismo são os cristãos, né? Como assim quem pratica o judaísmo são os judeus, quem pratica o cristianismo são os cristãos. Qual que é o livro sagrado dos cristãos? Muito bem, a Bíblia Sagrada. Dessas três religiões, a mais fácil para nós entendermos é o cristianismo, porque se ou nós somos praticantes do cristianismo, ou é a religião que mais está influente em nosso meio, é a que mais nos controla. Entendam o controle, tá? A questão do conservadorismo, de manter os velhos costumes, as velhas tradições, muitas vezes está ligado à religião. Não só o cristianismo, como também as outras religiões de uma maneira geral. E por último, eu tenho o islamismo, que é a mais jovem dessas três religiões, datada de 610 depois de Cristo. Ou seja, Cristo já tinha nascido, perpetuado, dado seus ensinamentos pela terra, já tinha morrido fazia um bocado de tempo, vem o